Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Quer saber quem é o nosso convidado de hoje? Hein? Eu acompanho ele todos os dias às 5h30 da manhã. Olha aí. Primeira hora com Rogério Mendelski. Esse é galo, Lara. E é galo que não é de Bagé, é galo de Viamão. Porque então, os homens de... Em Bagé tem um detalhe, telespectador. Bagé tem mulheres bonitas, lindas e homens contadores de caos. Isso é uma coisa impressionante, Bagé. Se o Fogaça disse para ele, até hoje ele pega do pé. Na verdade, nós temos aqui um mito do jornalismo brasileiro. Rogério Mendelski. Olha, eu sou dessa geração X. É a última geração que teve controle remoto, que mexeu em controle remoto. E essa geração vivenciou ainda os grandes jornalistas. Tu é da geração do Topo Gigio? Tu não era, né? Tu não pegou o Topo Gigio. A geração X é de 67 a 79. Eu acho que ele pegou os Trapalhões. Peguei os Trapalhões. Seja bem-vindo, nosso mestre. Nosso mestre, meu mestre. Hoje é aula no programa, jornalismo. Hoje é aula no programa. Digam isso, não me comprometo. Aula de história, de vida, de ética no jornalismo, de credibilidade. Quer dizer, é uma figura para ser estudada. É uma figura para ser estudada. Tu me permite, desculpa até, não estamos deixando o Rogério falar, mas eu preciso fazer essa declaração. Eu fui estafeta do Flávio Alcaraz Gomes. Então, eu era o estafeta dos guerrilheiros da notícia ali. Flávio, Baldi, JK e tal. E ali eu ficava, né, sempre prestando atenção no Rogério Mendelski e achava aquilo fantástico. E aí o Flávio dava aula também, né? O Flávio é o mestre dos mestres, né? Nós termos o Rogério, que certamente começou muito cedo, né, guri ainda, na ativa, campeão de audiência nas manhãs do Rio Grande do Sul. Nativa por quê? Nativa? Não. Cara, com 70 anos, tu acha que tem que estar onde? Mas o problema é que não é que nem vocês na política aí que ficam lá com 80, 90, Sarney, essa turma toda aí. Não. Jornalista de qualidade. Tem que aguentar o Milton, não é mole, né? Jornalista com qualidade. Eu tive a oportunidade de conviver, sabe com quem? Com Paulo Francis, Abdias Nascimento, Carlos Chagas, Alexandre Garcia, Nilza Porto Carreiro, mas nós não viemos hoje falar de ti, nós não estamos aqui para falar de ti, Boris Casoy, nós estamos aqui para Dácio falar... Nitrini, Albino Castro, Marcos Wilson, e vou parando por aqui. Conheci todos. E Rogério Mendelski. Rogério, tirando a modéstia do Milton, Rogério, tirando a modéstia, que é um outro grande jornalista, né? Ele esculhamba com os políticos, ele esculhamba os políticos na minha frente, que tem muito político sem vergonha, vigarista mesmo. De vez em quando eu esculhambo uns jornalistas, esses mais marrom. Eu devolvo para ele. Eu devolvo. Vamos deixar o convidado falar? Hoje eu estou aqui realmente em êxtase aqui, porque Eu estou aqui para responder perguntas. É um mito. Então vamos começar a primeira, Milton. Vai lá. Rogério, tu és de Viamão. Viamão. Como é que essa história começou na comunicação? Conta para nós. Eu comecei na comunicação? A minha carteira profissional assinada é de 1968, sucursal do Correio da Manhã, que em Porto Alegre tinha todas as sucursais de jornais, todas. Porto Alegre era riquíssimo em sucursais. Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Diário de São Paulo dos Associados, Manchete, Veja. Isso eram sucursais. Que época é isso, Rogério? Anos 70. 70. Anos 70. Eu comecei em 68, mas 1968 é a minha primeira carteira assinada. Mas em 1961, vocês não eram nascidos, eu era cronista social. 61? 61. Sim, eu já era nascido. Bom, tá, mas o Lara... Não, Lara veio depois. Mas eu era cronista social do jornal Correio Rural. Eu assinava uma coluna social. E aí, como o Viamão era muito pequeno, na coluna social, baile em Viamão, também iam os políticos. E aí tu metia político na história, né? E fazia eu comecei em 61, então, mas aí era amador, né? Não tinha salário. Por isso essa elegância aqui, por isso essa elegância como sempre, né? Um gentleman, né? Rogério,
Mas o estouro mesmo, digamos Não, assim... aí na carreira profissional, na carteira assinada como jornalista. Aí eu do Correio da Manhã, eu trabalhei uns 6 meses na TV Piratini. Eu era assessor do Ibanor Tartarotti. Chegaste a conhecer o Tartarotti? Foi diretor dos associados aqui. Depois ele foi dirigir os associados no Brasil inteiro, quando morreu o Dimas, Nelson Dimas de Oliveira e o Chateaubriand, né? E ele assumiu tudo. Os associados de Chateaubriand, né? Claro, Chateaubriand, claro. E dali eu fui para o estado de São Paulo, para a sucursal do Estadão, que era aqui na Borges, do lado onde o prédio da Farsul, antigo prédio da Farsul. E ali tem histórias incríveis. Ali eu trabalhei 5 anos. Dali eu fui para a Folha da Manhã. Da Folha da Manhã eu fui para... Aí era Caldas Júnior, Guaíba. Da Guaíba eu fui para a Pampa. Da Pampa eu fui para a RBS. Voltei para a Guaíba, voltei para a Pampa. Então tem um... Você tem uma relação com uma pessoa que eu também tive. Fui um dos últimos a ficar um bom tempo com ele. E até me toca assim emocionalmente... O coração, eu lembro quando ele dizia assim para mim, Milton, o Temer está assumindo, não deixa eu ir embora, eu não quero ir embora agora. E eu dizia para ele, calma, não vai embora agora e tal, pegava na mão dele, fiquei várias vezes no hospital com ele, que foi teu grande parceiro, o Adroaldo Streck. Querido amigo, puxa querido. Streck. Na Guaíba, eu comecei em 79 como produtor dele. E por que eu fui ser produtor dele? Porque houve uma reviravolta na Guaíba. O Antônio Brito, ex-governador Antônio Brito, ele foi para Guaíba para organizar a Central do Interior. Nós tínhamos que ter uma Central do Interior, não tinha essa facilidade hoje. Então tínhamos lá na Central do Interior, você tinha todos os correspondentes que no fim do dia mandavam as suas matérias. O Brito organizou isso aí, contratou gente nas principais cidades. Em 79? 79, 80. Antes dele ser o porta-voz da presidência. Não era nada, ele era o jornalista só. Que ele foi lembrando Brito, os telespectadores aqui. Para aí um pouquinho. Aí, o Brito, quando chegou em Brasília, ele não sabia nem onde é que ele andava. Sim, tem um caso, eu e o João Garcia, estava eu e o João Garcia no Salão Verde da Câmara dos Deputados, com 5, 6 deputados, e estava o JG de Araújo Jorge. Um grande deputado. E o Brito chega e todo mundo chamava o Garcia, os nossos colegas, de JG. E o Brito chega e, ô JG e tal. E o JG de Araújo Jorge estende a mão para o Brito. E o Brito por cima assim, fazia para mim e para o Garcia. Ele não sabia quem era JG de Araújo Jorge. Sim. Chegou lá em Brasília, poeta não sabia nada. Mas o Brito foi para Brasília porque ele foi trabalhar. Quando ele saiu da Caldas Júnior, ele montou essa Central do Interior com tanto sucesso. E nessa Central do Interior, sabe quem é que trabalhava lá recebendo com fone? O Marco Antônio Baggio, Antônio Carlos Macedo, querido Macedo. Sim, Macedão. Macedão. E era o Brito, era o Macedo, eram os dois, o Baggio, o Macedo e o Brito comandando. Foi tanto sucesso do Brito, que montou essa Central do Interior, a noticiário do Correio do Povo e das Folhas eram insuperáveis, né? Por causa desse noticiário. Capilaridade. Era um fluxo de notícia fantástico. Tinha um rolo de papel com 5 cópias, que tu ficava com os fones recebendo, aí uma cópia para a Rádio Guaíba, uma cópia para a Folha da Manhã, uma cópia para a Folha da Tarde, uma cópia para o Correio e outra para o arquivo. 5 cópias em papel carbono. Tá? Mas o Brito... Era o online de hoje em dia, era isso, era o online. Era o online artesanal. O Maurício viu o sucesso e contratou o Brito. Aí o Brito saiu dali e ele era produtor do Streck também. Ele trabalhava na Guaíba, aí me convidaram para ser o produtor do Streck. Eu entrei no lugar do Brito. Mas o Brito era jornalista. Sim. Aí dali como ele passou para a RBS, convidaram ele para ir para Brasília, para organizar. O Brito sempre foi muito organizador, foi muito gerente, muito gestor. E o Brito foi para Brasília assim. E de lá ele fez amizade com o Tancredo. Virou porta-voz da presidência, deu a notícia do Tancredo, deputado federal. Vamos aproveitar o programa para falar de coisas boas, porque do Brito eu não gosto. O Brito foi um dos piores governadores, como jornalista, parceiro também. Não tenho boas lembranças, eu não gosto de falar desse cara. Mas é importante eu uso bem essa expressão porque eu não gosto. A minha relação com o Brito era eu tenho as minhas restrições com relação
ao Antônio Brito, em todos os sentidos. Oportunista, né? Não foi leal com as pessoas que o conduziram para onde ele chegou. Um deles foi o Pedro Simon e tantas outras figuras que eu conheço. Né? Então, eu não vou deixar para falar mal do Brito depois que ele morrer. Estou falando agora, e se estiver assistindo, vai estar sabendo o que eu estou dizendo. Não gosto dele, acho que não é um caráter que a mim, entendeu? Eu tenho admiração na política ou profissionalmente. Não tenho. Eu sou sincero e digo isso. Esse aqui tem uma história belíssima e é isso que o programa de hoje, que eu acho que a gente tem que trabalhar em cima. Não, sem dúvida. Mostrar para os nossos telespectadores quem é o Rogério Mendelski, que é uma figura, para mim, é uma referência. O Rogério Mendelski, em todos os sentidos, sempre foi um grande admirador dele. Mas aí o rádio foi também que te... Sim, eu sempre gostei de rádio. Eu sempre gostei de rádio. Rádio, Sabe quando é que eu comecei no rádio? Quando eu tinha 15 anos, nós fizemos uma rádio clandestina em Viamão. Clandestina? Totalmente clandestina. Um amigo nosso, Fernando Esgrilo, engenheiro, nunca mais vi o Fernando, não sei se está vivo, que Deus o mantenha vivo. Ele pegou um esqueleto de um rádio antigo, com uma válvula, botou um pequeno transmissor, e nós tínhamos ali onde sintonizava. Então, nós sintonizamos a nossa rádio em cima da farroupilha. E apagamos o sinal da farroupilha num raio de 200 metros. Você já pegou a audiência, já saiu com a audiência. E tinha um microfone, tinha um toca-disco, e tinha um amigo nosso, que esse faleceu, o Pitucha, um gordinho, ele saía na redondência a pedir de música. Com 15 anos. 15 anos. Então, o rádio sempre me fascinou. No sangue. Eu sempre fui ouvinte de rádio, sempre. Eu sou louco por rádio. E esse horário da manhã também é um horário que... Esse horário da manhã eu estou desde que eu produzi o Streck no Agora. Lá se vão, então, 79 para cá. Pois é, eu ia perguntar isso. Sempre levanta cedo. O horário da manhã, porque o teu ritmo biológico é esse. Também. Também. Mas, sobretudo, porque o horário nobre de rádio é de manhã. Entendi. Esse é o horário nobre do rádio, é amanhã. O cara acorda e liga o rádio. Claro. O cara vai sair de carro e liga o rádio. Uma pesquisa feita há alguns anos aí, que o Rio Grande do Sul era o estado que mais ouvia a rádio pela manhã. O gaúcho se informava pela manhã no rádio, e não nos outros estados, a maioria era no jornal, na TV. Na TV. Ouvia a TV. Sim. O gaúcho é amante do rádio. Aqui rádio e jornal é impressionante, né? É um dos estados do país que mais lê jornal ainda, impressionante. No interior do estado. Tem jornais do interior, a maioria dos estados nem tem mais jornal no interior. Aliás, eu estava falando hoje sobre os jornais, muitos jornais do interior, jornais fortes, regionalmente fortes, eles deixaram a impressão, mas estão online. Fizeram essa opção. Sim. Que eu acho que é o destino da imprensa escrita. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua passagem também, né? Além de ser correspondente dos principais jornais do Brasil aqui, mas a tua passagem pelo Correio do Povo, a Calda Júnior. Eu assisti a agonia da Calda Júnior. Eu vivi o esplendor da Calda Júnior. Eu estava lá em 75, eu fui para lá em 74. Em 75, a Calda Júnior comemorou os seus... em 75, ela é de 1980 anos. Ele é de 1895, 75, 80 anos. Eles trouxeram a Margot Fonteine em Porto Alegre. Nossa. A Margot Fonteine veio dançar em Porto Alegre a convite da Calda Júnior. E aí o que aconteceu? Ela chegou, olha só, olha o que era em 1975. Ela chegou em Porto Alegre, o Assis Hoffman, grande fotógrafo, um dos grandes fotógrafos. Eu conheci muito ele. Assis, faleceu, né? Faleceu, o Assis não nos deixou. O Assis tinha que sair na Folha da Tarde, a chegada dela, porque olha a instantaneidade do jornal. A Margot Fonteine chegou às 2 da tarde, tinha que sair na edição da Folha, que circulava às 4 da tarde, 4h30. O Assis foi com uma Polaroid, porque ganhava o tempo de não revelar o filme. Olha o que era, foi lá, bateu a foto na Polaroid, veio para o estúdio, só tirou a foto e foi para a oficina compor e saiu na capa da Folha. Né? Olha, Margot Fonteine chega para comemorar o aniversário do Correio do Povo, né? 80 anos. 80 anos. 80 anos do Correio do Povo. Então eu peguei esse esplendor. Imagina. E peguei toda a decadência, a tristeza da decadência, da perda. Né? Eu vou pedir para o Rogério falar sobre isso depois do intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo na Companhia Agradável neste sábado pela manhã, neste domingo também pela manhã, né? Com o Lara, o Live News,
E o nosso convidado especial, que é uma pessoa por quem eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da tela tem uma relação, um carinho, um respeito muito grande, porque esse é um jornalista de fato, não é paraquedista, oportunista. E esse, se quisesse estar na política, já estava há muito tempo, mas também nunca quis entrar dentro desse processo político. Rogério Mendelski, que para mim hoje é um orgulho muito grande, além de estar entrevistando, dividir o microfone da Bandeirantes com o Rogério Mendelski. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, voltamos em seguida com Luiz Augusto Lara e Rogério Mendelski. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, Para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Primeira hora com Rogério Mendelski. Estamos voltando com Live News. Corsan, governo do estado do Rio Grande do Sul. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Live News que, neste final de semana, está tendo a oportunidade de receber um dos maiores jornalistas da história do nosso país, âncora da Rádio Bandeirantes, jornalista, radialista, Rogério Mendelski, senhor Luiz Augusto Lara. Espetacular. É tanta coisa que tem vontade de perguntar para o Mendelski, mas nós temos 1 hora só de programa. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, Mendelski, as novas gerações, elas, aquilo que, né, poucos conseguem ler a história, ver como é que funcionou, como é que era, de fato, muito de ouvir falar. Mas tu vivenciasse fortemente de 60 e poucos para cá. Então, tu passou pela época militar, tu passou pela a redemocratização, tu está passando agora por esse processo que eu imagino como isso deve ser, né? Tu já te adaptou muito a isso, tá? Campeão de audiência, que é o processo aí da fiscalização das redes sociais, né? Às vezes o pessoal fica falando, não, porque ditadura não podia isso, não podia aquilo. Como não podia? O pessoal trabalhava, o pessoal dava informações, tinha que ter um pouco mais de classe para fazer as coisas, né? E hoje a gente vê uma ditadura das redes sociais, que tu já não pode mais, cuidado também, que tu vai falar. Rogério, conta um pouquinho para nós, assim, dessas 3 fases, assim, como foi trabalhar no rádio lá naquela fase ali Ele pegar a parte da Cauda Júnior, dessa segunda etapa. Ótimo, também, para linkar com isso aí. Isso. Porque eu acho que ele estava lá, né? Estava contando, então, quando começou digamos assim, eu não gosto dessa palavra decadência, porque eu tenho um carinho muito grande por todas as empresas que eu passei. Todas, sem exceção. Eu sou grato a todas as empresas,
tudo que eu tenho eu devo ao jornalismo, a essas empresas, em troca do meu trabalho. E certo, elas te devem muito também, certamente, o mundo, né? Graças a quem? Graças ao meu trabalho. Ao teu trabalho. Então eu não posso, eu sempre tive excelentes relações. Ao declínio. Então eu senti muito quando a Caldas Júnior, nós começamos a sentir, começou a atrasar o salário. Começou a atrasar e começou a ter crise naquelas pessoas mais humildes, porque todo mundo acha que o jornal, a TV e o rádio é só quem está na vitrine, não. E o pessoal da parte lá de trás que nos dá esse apoio, pessoas que não recebiam, que tinham que tirar um vale semanal, para poder sobreviver. Pessoas que venderam o que tinham para poder... Isso já por... Isso foi em 1982... A Caldas Júnior fechou em 82, em maio. Os jornais fecharam, continuou a Guaíba e a TV Guaíba. Certo. A Rádio Guaíba. Parou a impressão, que era o mais caro. De jornal, mais parou caro. Tudo. Faltou papel. Sim. Não tinha dinheiro para papel. Imagina. Os créditos. A T-Janeiro, que vendia papel, aqui cortou o crédito. Então, e o que aconteceu? Foi num sábado isso. A minha última coluna na Folha da Tarde, sabe o que é? A briga lá em Sapucaia, do Barbosinha com o Barbosinha, juiz, refugiado no fórum, com o Wilson Miller, que era um policial lá, uma confusão. Foi a última coluna que eu escrevi. Que depois foram juntos, colegas e correligionários do PTB por muitos anos. Maravilha. Mas antes deles entrar na política... Mas então o que aconteceu? O Correio do Povo circulava, olha só, circulava domingo, rodava sábado à noite. A redação toda não sabia, só o doutor Breno e talvez ali o Adail, que era o secretário de redação, sabiam que não tinha mais papel, e o pessoal da oficina. Mas mesmo assim, todo mundo preparou o jornal, todo mundo baixou as suas matérias, e aí então, quando era para rodar, comunicaram, olha, o jornal do Correio, o jornal não sai mais. O jornal vai deixar de circular, nós não temos mais papel. E era um jornal grande. Hein? Sim, era o tamanho estándar, claro. E a oficina era ali, a oficina era de frente do Cinema Cacique. Ali rodava o jornal. Então não tinha. E aí, mas por que vocês fizeram nós trabalharmos até então? Aí diz alguém lá, não sei, mas nós não queríamos, não circulamos, para 0 hora não dá. Na sua edição de domingo, que o Correio do Povo não circula mais. Só que a 0 hora ela deu uma notinha, a 0 hora também circulava, a edição de domingo, né? Deu a nota, o Correio do Povo deixa de circular. Tá? Mas foi muito triste, porque ruiu assim, ruiu de uma hora para outra. E aí vem com o caminho da chegada do Renato Passos Ribeiro. Sim, aí o jornal ficou fechado um tempo, nós ficamos todos com dívidas. Aí um grupo de empresários liderados pelo Jorge Weckert. O Jorge sabe bem essa história. O Jorge foi o cara que telefonou para nós e disse, olha, Mendel, o dinheiro de vocês está depositado. Entrou um dinheiro de São Paulo, acho que o Maluf deu dinheiro. Se falou que o Maluf ia comprar. Nunca se confirmou essa boataria. Mas a verdade é que entrou um dinheiro e eles pagaram todas as dívidas trabalhistas. Trabalhista no sentido porque entrou no processo, né? Então nós éramos credores. Essa história das comunicações do Maluf tem uma história. Eu trabalhei, não muito tempo, foram 2 anos e meio, na Rede Capital, e que diziam que era do Paulo Maluf, administrada pelo professor Edivaldo. Isso. E que quem estava por trás era o Paulo Maluf. Eu nunca descobri isso. Foi criado naquela época, o que não existia no Brasil, o jornal 360 Graus, que linkava todas as capitais ao mesmo tempo, com os âncoras em Brasília. Era um negócio fantástico. A Rede Capital foi poderosíssima. Foi. E aí o Lara estava falando sobre as questões das redes sociais e tal, da imprensa. Esses 3 momentos fases, aí, né? São fases, digamos assim, de comunicação, de progresso das comunicações e da comunicação. Nós pegamos, por exemplo, o caso das mídias, vamos falar de mídia, por exemplo. Eu peguei o bolachão, o long play, peguei o DVD, peguei o disquete, e essas coisas elas avançam com muita rapidez. Até chegarmos, quem é que usa a mensagem hoje, por exemplo? E a mensagem do celular já foi o grande meio de comunicação. Ontem era a mensagem. Depois do WhatsApp terminou a mensagem. O WhatsApp acabou, né? Com isso aí, hoje parece, eu não sei quanto tempo, mas seguramente vai aparecer uma outra coisa aí. Mas é que sempre tem, para cada época,
Tem sempre alguém tentando tolher o jornalista. Sim. Agora é as redes sociais que tentam... Claro. Tu coloca uma coisa aqui como tu acha interessante, a tua opinião, o Milton acha a opinião dele. Os jornalistas estão se matando. Essa safra nova toda aí que vem aí, jornalistas, tu vai, com todo respeito aos novos aí, lamentavelmente, é que o STF primeiro acabou com o diploma de jornalista. Agora acabaram com o registro de jornalista. Então, os veículos de comunicação, principalmente o rádio e a televisão, eles foram invadidos por paraquedistas. Gente que não tem... É que todo mundo confunde tudo, né? O Brasil, mistura como dizem, tudo, né? O brasileiro tem 213 milhões de médicos, 213 milhões de treinadores de futebol e agora tem 213 milhões de jornalistas. Isso. Todo mundo que tem isso aqui... Cada um é uma mídia. Aliás, tem mais... Cada pessoa é uma mídia. Quem diz isso é o Zambiase, Sérgio Zambiase. Então, querido, aquela sabedoria deles, cada pessoa é uma mídia. Quantos aparelhos celulares tem no Brasil hoje? 280 milhões de aparelhos. Mais do que habitantes. O Rio Grande do Sul tem 17 milhões de celulares. Nós temos 12 milhões de habitantes. Como é que... Cada pessoa que tem isso aqui, ele está com um veículo. É uma mídia. É uma mídia, né? Mídia é a palavra correta. 280 milhões de aparelhos. Nós temos 212, 213 milhões. Aí tu imagina o seguinte, o nosso telespectador que está nos acompanhando aí. Eu tenho uma telefonia e eu tenho 280 milhões de aparelhos. E aí o cara lá que faz o cálculo para mim no final do mês, ele se enganou e botou R$5. Um centavo. Um real a mais em cada aparelho. Mas acho que quem é que vai controlar o impulso disso? Então, não tem mas nessa do Milton aqui, de que as novas gerações, vamos lá, nós vamos ter que tirar umas dicas desse cara aqui, desses dois, na verdade, para as novas gerações. Tanto o Mendelski quanto o Milton são homens de opinião. Vocês não ficam em cima do muro nas coisas. Desculpa te interromper. Pois não. O Rogério e eu, nós somos da mesma época que o sujeito, para opinar na televisão, no rádio, ou ter uma coluna em jornal, não era como é hoje. Imagina. Não é. Hoje estagiário está opinando em microfone de rádio e televisão. Isso naquela época levava 10 anos, Mas estagiário, ele opina sobre aquilo que ou a direção ou a imprensa, a chapa branca, diz que ele pode opinar. Vocês nunca tiveram. Aliás, isso aí foi uma coisa que sempre caracterizou. E eu escuto vocês, tu escuta de manhã, o Milton de noite, porque independente do momento, vocês têm uma opinião própria que muitas vezes conflita com quem seria, em tese, o patrocinador. Bom, mas o prefeito não gosta, o governador não gosta, o presidente não gosta. Aí vai da sensibilidade. Tu sabe o que tu pode fazer e o que tu jamais pode fazer. Houve um episódio em 1968, 13 de dezembro de 68, Jornal do Brasil, decretado o AI-5, 13 de dezembro. O Jornal do Brasil do outro dia, todos os jornais sob censura, o Jornal do Brasil conseguiu publicar na previsão do Tempo, que ele tinha um quadradinho na capa no alto, assim à esquerda, do lado da logomarca, nuvens negras sobre a Vila Militar. É possível que essas nuvens se desloquem e caia uma tempestade. Um troço assim, um negócio. Mas os caras mataram na hora a charada, né? Aí a dona... A mensagem codificada. E prisões de pessoas, jornalistas que foram presos, nos classificados. Publicavam nos classificados. Fulano de tal, vende-se uma roupa porque eu fui para a cadeia, não sei o quê, e botava o nome. Quem é que ia? Não tinha censura prévia. Sim. Mas... para não apreender o jornal. Se uma fiscalização... Se botasse na capa, aprendia o jornal. E era o jeito de fazer o jornalismo. Claro. Aí a Condessa Pereira... Aí os militares foram em cima. O Jornal do Brasil era o principal jornal do Brasil, né? Tinha uma publicidade da MPM que dizia assim, quando você pergunta qual é o maior jornal do Brasil, você acabou de dizer o nome dele. Tá bom. É uma mensagem inteligente. Bom, aí a Condessa foi e diz, olha aqui, eu dou emprego para 300 pessoas aqui. Eu sou a dona desse jornal e a pressão vem para cima de mim e estão me ameaçando tirar os anúncios. Quem quiser ter opinião, que compre um jornal.
Porque nesse momento a minha preocupação é preservar 300 famílias. E aí o jornal se acalmou. Sim, ela está no papel de gestora. Claro, ela tinha razão nisso aí, Sim. mas foi a maneira que o pessoal encontrou. Mas também foi só um dia que aconteceu isso aí, depois aí veio a censura em prévia. Havia eu peguei censura prévia no Estadão, que era obrigado a levar os originais lá na oficina que tinha um censor que cortava. E aí o que aconteceu nessa época que eu estava lá? Que foi em 1970, foi 71, o Estadão publicava poemas do Camões. Quando o Cirne Lima foi demitido pelo Médici, por força do Delfim, do Ministério da Agricultura, houve uma movimentação aqui para prestigiar o Cirne Lima, né, que era presidente da FASU, foi ministro da Agricultura, tá? Eu cobri porque eu tinha que esperar a chegada do Cirne Lima no aeroporto Salgado Filho. Eu fiz toda a matéria foi toda censurada. E saiu assim, saiu a manchete no Estadão, ministro Cirne Lima retorna a Porto Alegre. E cheio de poemas do Camões. Era a maneira que o Estadão tinha de dizer que estava sob censura. Não saiu uma linha. E como o Jornal da Tarde era o vespertino do Estadão e a matéria era a mesma, o Jornal da Tarde botava receitas. Foi uma decisão dos Mesquita. Nós não vamos aceitar as matérias riscadas, porque eles riscavam na oficina, o que podia não sair. Só publica o que nós baixamos ou não publicamos nada. Então, o Jornal da Tarde publicava receitas. No primeiro momento, todo mundo achava estranho aquela manchete e a receita. Bolo de milho com não sei o quê. Só que aí a sacanagem era botar os condimentos errados. Então, bolo de milho, 1 quilo de farinha de trigo, 1 dúzia de ovos, 30 laranjas. Os caras ligavam, olha, eu fiz, não deu certo. Aí o pessoal explicava, não, nós estamos sob censura aqui, tá? A receita errada é para chamar a atenção de vocês. Então, eram artifícios que se tinha para enfrentar esse tipo de censura. E aí chega a redemocratização e aí vem um outro tipo de censura que é a parte financeira dos governos. Aí o Correio da Manhã fechou por causa disso, né? Por pressão, cortaram todos os anúncios oficiais. O Correio da Manhã fechou. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo rápido. Voltamos em seguida com o Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Caixa, o banco de todos os brasileiros, nessa manhã agradável, né? Recebendo em Luiz Augusto Lara. Nossa. Que baita entrevista. Daqui uns dias vão ter que fazer novamente, né? Porque não vai dar hoje tempo para contar toda essa bela história. A cada semestre, uma vez por semestre, vamos fazer um contrato com ele aqui. Rogério Mendelski conosco, nós voltamos em seguida. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
volta com Live News. E a música, esse som aí. Deixa mais um pouquinho aí. Quero ver esse som aí. O Rogério Mendelski tem, além de ser um grande jornalista, tem uma sensibilidade musical fantástica. Fantástica. Mas nesse quesito tu é bom também. Ele tem. Sim, e você também. O Lara teve casa noturna, boate em Punta del Este durante muitos anos, quando ele iniciou a carreira dele. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Ricardo Amaral, quando eu era bem moleque ainda. Onde? Lá na Hipopótamos, no Rio de Janeiro, tive essa oportunidade. Mas o nosso convidado, o Rogério Mendelski, tem belíssimas histórias. Histórias com presidentes também, né? Claro. Geisel, Médici. Não, Médici, ele estava falando agora no intervalo aqui, nos bastidores aqui, sobre as idas dele a Bagé com o Médici. Eu me apaixonei por Bagé. Imagina, olha lá. Porque todas as viagens que o Médici foi a Bagé, inclusive uma viagem que ele não foi oficialmente, ele foi para ser padrinho de casamento de uma sobrinha dele. Aí era interessante porque quando o Médici viajava como presidente da República, tu não podia chegar perto. Tinha o Major Coutinho, que era o chefe da segurança dele, que dizia, os canetinhas estão aí. Aí nos davam com o cotovelo. Os canetinhas, davam com o cotovelo aqui. Tinha o capitão Infantini, que era lá de Bagé. De Bagé, família Infantini. Família Infantini, uma rica de uma pessoa. Então, então eu era obrigado a ir, eu trabalhava no Estadão. Aí quando ele foi padrinho de casamento, aí não tinha segurança. Ele foi a civil, tá? Aí conseguimos chegar perto dele ali, falar, conversar. Aí era diferente os critérios, né? E tu concorda comigo e com o Fogaça. Mulheres lindas de Bagé, a Milka Wolf é uma delas. Mulheres lindas Milka, encontrei e o homens Fernando contadores de causas. O que eles mentem. Esse é o Fogaça. O Fogaça falou, ele pegou isso agora. É uma provocação. Não, é a provocação, mas o pior que também fiquei sabendo aqui na hora do intervalo, que nas idas dele com o Médici... Se apaixonou lá. Primeiro eu só queria fazer um parênteses. Um jornalista opinativo, autêntico, crítico, que mesmo no período militar, com todas as censuras, tinha trânsito com o presidente da República. Ou seja, então vamos lá, dava para fazer jornalismo dentro daquela realidade. Dava, claro. Porque a impressão que tem, contando para as novas gerações, é que o jornalista não podia atuar naquela época. Que o cara ia preso. Não é isso, né? Tinha algumas coisas que... oportunamente, até em outros programas, eu quero ouvir o Mendelski, que eu tenho relatos assim. Eu passei por vários momentos difíceis. Um deles, eu tomei um soco na boca do estômago do ministro Petrônio Portela, ministro da Justiça, porque eu era um jovem atrevido e numa coletiva, ele em pé, nós cercamos, eu fiz uma pergunta para ele, ele não gostou e me... Nós recebíamos muito cotovelaço. Aprender a respeitar, né? Nós recebíamos cotovelaços da segurança, né? Bom, e aí vem essa outra época da redemocratização, que eu me lembro que nós tivemos aqui governadores no Rio Grande do Sul, um deles, inclusive, brigou com o pessoal da Caldas Júnior, e disse, olha, eu não vou botar nesse jornal, eu não vou botar nessa rádio. Jair Soares? Teria o Jair Soares a mão dele no processo de quebra da Caldas Júnior? Dizem isso, não sei se é verdade. Eu sou testemunha disso aí, eu sei toda a história. Houve um momento em que a Caldas Júnior buscava, como não tinha mais crédito na Tejaner, ela ia buscar papel na imprensa oficial, que tinha um jornal da imprensa oficial, que tinha as bobinas de papel. Mas houve um momento que não dava mais para fornecer papel. Insolvente já. Não dava mais para fornecer. Foi no governo do Jair, mas em momento algum houve, digamos assim, essa coisa, eu vou fechar, absolutamente. Não. Tanto que havia até uma parceria do Jair com o Breno com relação a Borregar. Eu me lembro numa briga do Brito com o pessoal do Caldas Júnior. Mas daí é outra época que houve mas aí foi com o Renato Ribeiro. Aí é com o Renato pouco mais para frente, um pouco mais para frente, mas nesse período já que vamos lá, 95, 98. Mas aí é outra história. O governador Brito com o Renato Ribeiro durante a privatização da CRT. A Caldas Júnior queria participar da privatização da CRT
E o Brito tirou o Renato Ribeiro fora, porque achava-se que poderia ser uma coisa desenhada. E o Brito disse, não, isso aqui é uma concorrência, vai ganhar quem fizer a melhor oferta. Né? Então, ali tinha cartas marcadas. Ali teve um rompimento ali houve um rompimento forte. E houve uma pressão, eu me lembro disso, eu era vereador na época, houve uma pressão do governo do estado, inclusive com a questão de patrocínios e tal, e mesmo assim continuou o jornalismo. Bom, aí nós chegamos agora num momento em que já não é nem só os mandatários aí que dão pressão em cima dos jornalistas, né, opinativos como vocês são, autênticos como vocês são, mas agora são as redes sociais, cada pessoa é uma mídia. Então tu tá ao vivo no teu programa e tu tá recebendo o WhatsApp, tu tá recebendo né, críticas na hora. As coisas mais absurdas. Porque o que está acontecendo hoje, quando tem programa, no meu caso, na Band aqui, nós colocamos à disposição o YouTube ali, nós temos meia hora de bate-papo ali. Sabe o que acontece? As pessoas entram para brigar entre elas. Aí eu digo, olha, nós vamos ter que suspender, porque isso aqui nós estamos querendo nos aproximar dos ouvintes, conversar com vocês. Receber contribuições. Vocês propõem, nós conversamos, tem meia hora sem intervalo. Vocês ficam brigando entre si, Bozo contra Lula, contra 9 dedos. Corta, não dá. E fora as ofensas tu até tira de lado, tu sabe muito bem disso, né? Que é o jeito que pega ali a internet, ali o YouTube e bota uma ofensa qualquer. Agora, o jornalismo, o Rogério, a gente fazendo uma viagem no tempo, né? Da década de 60 para cá, a contribuição que teve o jornalismo e, ao mesmo tempo, no bom sentido e para o mau sentido, né? Eu venho acompanhando o jornalismo. Eu estou a cada dia que passa, minha profissão que eu escolhi, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas eu estou indo embora, e daqui um pouquinho a gente vai embora, né? Embora que eu digo, estou mais para lá do que para cá, logicamente, todos nós, né? É da nossa mas, passagem, né? Fica aí vai ficar um vácuo muito grande. Vai ficar, mas por quê? Está cada vez aumentando mais. Nós temos uma geração que ela vem de cabeça feita. E no momento em que ela pega o diploma de jornalista, ela acha que ganhou não um diploma, mas uma AK-47. Estou pronto para fazer a revolução e disparar contra as injustiças do mundo. Não é isso. O jornalista não tem que estar fazendo... A nossa obrigação é mostrar as coisas. Não estamos aí para derrubar governo, não estamos aí para fazer revolução. Não é a nossa... Nós estamos aí para noticiar a revolução, se sair revolução. Que entendimento, Milton, que eu entendimento. escolhi um jeito de fazer jornalismo, que eu pago um preço muito caro, né? Inclusive com ameaças de morte. Sim. Já cheguei em casa de madrugada, não conseguia entrar na garagem da minha casa, tinha uma coroa de flores, olha só, a data de nascimento, a data que eu me matar, com galinha, garrafa de cachaça, bicho morto e tal. Mas já pegou um trabalho, aí já era trabalho, né? Os caras já estavam fazendo... É um jornalismo crítico, opinativo e polêmico, claro. E que perdi muitas pessoas que eu tinha relação e vou continuar perdendo, né? Lamentavelmente é assim. Porque não dá para conviver com uma coisa que para mim é fundamental, é corrupção, sacanagem. Eu não admito isso. Por exemplo, hoje, Rogério, e telespectadores e Lara, o sujeito pode entrar na política sendo... Ele sai da cadeia, é liberado da cadeia e pode ser candidato. Ou ele é diplomado, que nem foram os deputados estaduais no Rio de Janeiro, dentro de Bangu. Receberam o diploma de Bangu. Agora, se você for policial, juiz ou promotor, tu está proibido, tem uma quarentena que eles aprovaram. Estão tentando, ainda não está aprovado. Aprovado ontem. Ontem pela Câmara e vai para o Senado. Não, mas no Senado não aprovou. Senado e Câmara... Não, mas o Senado não vai aprovar, isso é um absurdo. Então, me disseram que isso aí, sabe para quê? Valores, né? Me disseram que toda essa manobra aí de proibir juiz é para o Moro, né? Mas aí tem um detalhe que eu tenho a impressão que as pessoas esqueceram. O Moro não é mais juiz. Aquilo ali, o Moro deixou de ser juiz. O Moro é um cidadão comum que deixou, ele não tem por que fazer quarentena. Quando ele deixou o cargo, não tinha essa lei. A lei não pode retroagir para pegá-lo. Não é a questão do Moro. Eles querem pegar um segmento muito forte da sociedade que quer seguir as fileiras do Bolsonaro, que são militares, civis, militares, policiais civis,
policiais federais, Vou dar um exemplo. juízes, Se promotores. isso aí passasse, o Zucco não seria deputado. Sanderson. O Sanderson, é. o Zucco, e tantos outros. Sim, tantos outros. Estou lembrando desses dois que são bem. São Porque ótimos até pouco parlamentares. tempo atrás, o pessoal da segurança pública não tinha muita vez na política, né? Isso é de um tempo para cá. Grandes nomes aí, os Miller, por exemplo, que foram, mas foram meio exceção. Porque tu chegava no bairro, tu não tinha adesivo do delegado. O que nós estamos vivendo sargento. hoje é inversão de valores. Quer ver uma coisa? Verdade. 30 segundos para nós voltarmos com o Rogério. O Coronel Maciel, simplesmente, o Coronel Maciel postou ali no celular dele uma opinião dele sobre o movimento 7 de setembro e tal. Abre sindicância, não sei o quê. Só que o comandante-geral da Brigada Militar, hoje juiz militar, hein, Coronel Fábio? Vocês não queriam acabar com o Tribunal Militar? Hoje o PT está dirigindo o Tribunal Militar. O comandante da Brigada Militar, Coronel Fábio, tirava a farda sexta-feira, pregava uma bandeira do PT e ia para a Praça da Redenção fazer campanha. Aí ninguém falava nada. Ninguém falava nada, não acontecia nada. O que eu acho mais grave nisso aí, o mais grave nisso aí, me parece, foi durante o governo do Olívio, o Bisol. O Bisol, chefe de polícia, e o comandante da brigada, eles foram num acampamento e o comandante da brigada botou um boné do MST, um movimento que degolou um PM, na Rua da Praia. Sim. Eu fui o velório, eu cobri, eu fiz tudo, a morte do soldado Valdeci. Mas o Bisol, secretário de segurança, saiu abraçado com o cara um bandido dentro de uma lotação. O Bisol já faleceu faz pouco tempo, mas o Bisol foi o pior secretário de segurança que nós tivemos, porque era a secretaria que defendia os bandidos. Eu era uma voz isolada Tanto que ele saiu para fazer uma cirurgia lá, que ele tinha que fazer, e não voltou mais. O Michels assumiu depois. Sei, eu vou dizer para vocês aqui, eu não sei se ele foi o pior ou se foi o Liderança. O Liderança, que hoje é prefeito de Cachoeira do Sul. Eu não sei qual dos dois, porque o Liderança e ele. Eu quero dizer que o Bisol usou a secretaria de maneira ideológica, porque o Bisol era um homem brilhante, inteligente, um homem com uma cultura espetacular. Então, aquilo que ele fazia era rigorosamente programado. Sair abraçado com um sequestrador e determinar, foi ele que determinou isso. Eu era a única voz na imprensa na época que dizia, quando ele baixou uma ordem, que o policial tinha que pedir quase que licença. Até virou bordão, senhor bandido, levanta os braços. Tá? Sim, ele tinha um parágrafo inteiro para ler antes de apontar. Aí podia. Agora o Coronel Maciel coloca o Maciel que eu estou falando é o filho do ex-comandante, claro. Maciel Júnior. Né? Coloca uma mensagem. Eu vi o caso aí, está respondendo. Hoje ele está depondo em Santa Cruz. Então, sabe que o Eugênio Paz Amorim foi suspenso 52 dias do Ministério Público sem remuneração, porque postou alguma coisa contra os comunistas nas redes sociais. Milton, então o que tu está me dizendo, que é censura. O que eu estou depreendendo de vocês, que hoje o fiscalismo está maior do que naquela época. Mas não tem dúvida. Mas não tem a dúvida. Mas quanto a isso eu não tenho a menor dúvida. Quanto a isso eu não tenho a menor dúvida. Está mais difícil para fazer jornalismo hoje. Mas está muito mais difícil por causa do patrulhamento. Tu tem um patrulhamento hoje, e um patrulhamento nas redes sociais, em função disso aqui, e que você tem ali pessoas que bastam não gostar de ti para destruir a tua reputação. É uma máquina de moer reputações isso aqui. E fica todo mundo impune. De vez em quando pega um lá. Por quê? Porque são milhões de pessoas falando o mesmo. Quantas pessoas tem nesse momento digitando coisas contra o governo, a favor do governo, contra jornalista, contra todo mundo? Os caras estão pegando então, agora. Isso aqui não tem controle. É milícia digital, está dando cadeia agora. É isso aí, tem milícias digitais. O Rogério, saindo um pouquinho do jornalismo, assim, para o telespectador e o ouvinte conhecer um pouco melhor, o que tu gosta quando está fora É a gastronomia, é a música? Olha, eu gosto muito de pescar. Pescar. Eu tinha um sítio lá em Viamão, eu digo tinha, porque os meus 3 companheiros que pescavam comigo já morreram, faleceram, os 3. Então eu não posso ir para lá e ficar sozinho. Tá certo. Pescar tem que ter alguém contigo. No mínimo um amigo para conversar, para comentar, olha, mordeu, não mordeu, vai puxar, não vai. Sozinho não tem graça. Geralmente sozinho tu pega os melhores peixes. Mas nem para fazer o selfie do peixe não dá. Como é para fazer um selfie de um peixe? Tá bom. Então, a pescaria exige companhia.
Então eu perdi. Agora eu vou muito para o sítio, sabe de quem? Do Barrio Nuevo, aqui na Branquinha. Ah, é? O bairro tem um sítio ali muito bom. Ele está morando aqui, né? Está morando ali. E ele fez uma casa na árvore para mim. Estou contando isso pela primeira vez. Sério, Rogério? Eu digo, olha, eu venho para cá só se puder dormir numa árvore. Porque ar-condicionado eu tenho em casa. Eu quero dormir. Então ele fez uma casa numa árvore para mim. Que coisa Como assim? bacana. Numa árvore. Sim, tem que subir uma escada, uma casa na árvore. Até tem um programa na TV, Casas na Árvore. E tu dorme ali na árvore? Lá na casa na árvore. Mas que barato. Tem um banheiro e tem uns furos, você passa por baixo o vento, sente frio, mas é isso que eu quero, pô. Eu quero poder dormir de abrigo, de capuz, aqui, com cobertor por cima, com pelego. É isso que eu quero. Não, eu vou para casa. O homem cresce e só troca os brinquedos. Claro, Onde é que é Branquinha? A gente só Onde é vai que fica trocando os isso? brinquedos. Aqui em Viamão, quem vai para Viamão... Na Estrada da Branquinha. Na Estrada da Branquinha, um pouco antes do seminário de Viamão, ali tem um atacadão enorme ali. Tu entra à direita, é Vila São Tomé, Vila Martinica e a Branquinha. É um lugar muito bonito, tem uma área... E música? espetacular. A música, eu sou um, como é que eu vou dizer, um órfão da Guaíba FM do tempo do Veronese. Sabe o que acontece hoje? A nossa geração não tem mais uma rádio FM para ouvir. Sim. Onde é que tu vai ouvir grandes cantores como Frank Sinatra, Michael Bublé, Rod Stewart, orquestra? Não tem. São todas iguais, mediocremente iguais. Essa chinelagem do sertanejo, essa chinelagem de pagode de última categoria e sofrência, é tudo igual. Você não tem opção. Eu consigo ainda ouvir, porque eu também eu vou nessa tua mesma linha aí, a 105.3, que é a Rádio União FM. Pois é, mas a União já foi melhor. Alguma coisa ali da A União já foi melhor quando o Sérgio Schiller era o locutor comercial deles. Eles copiavam a Guaíba FM. Sabe o que eu faço hoje? Eu devo ter eu tenho um pendrive aí de 36 GB, deve ter umas 5.000 músicas. As minhas músicas. Mas diz que o forte do Rogério, é um chefe de mão cheia. Chefe de cozinha. E onde eu cozinho, lá no Barrio Nuevo. Lá eu faço as minhas experiências lá. Faço em cima de qualquer tipo de... Sim, as coisas que eu gosto. Eu faço comida para as coisas que eu gosto de comer, né? É o lado que desopila, Rogério. Claro, é o lado que aqui pega uma carga, Sabe né, que Rogério? Vocês têm uma carga muito forte, os dois. A cozinha o rádio de manhã, o rádio de noite, os posicionamentos de vocês. Eu vou ter que nós vamos ter que convidar o Rogério para fazer uma comida para nós aqui, porque o grande parceiro e amigo fez uma parrilla no aniversário da minha esposa, 27 de janeiro do ano retrasado. Estava marcado para fazer o ano passado e aí ele repentinamente nos deixou, o Fernando Vieira. Fazia uma parrilla. Era um espetáculo, gostava da cozinha também. Tenho histórias com o Fernando. Trabalhamos juntos, eu e ele, no tempo da Emprol, da Multifeira. Puxa, ele e o Salim, os dois queridos amigos nos deixaram, né? Batman e o Robin. O Batman e o Robin, é verdade. São perdas, né? Sim. Marcas que vão ficando. Rogério, assim, nós estamos no final do programa. 5 minutos. Dá vontade de ficar, assim, a manhã inteira Mês que vem vamos trazer o Rogério novamente. Assim, para quem está começando a carreira hoje, Rogério, acho que muita gente, assim, viu toda essa tua história aqui, meio século de... meio século mesmo. Combatividade, de posicionamentos, né? Para quem está começando hoje, você falou aqui os jornalistas e tal, sai com uma K-47, enfim, me parece muito a geração dos 140 caracteres, ninguém pega mais um livro para ler, ninguém aprofunda, ninguém checa as informações antes, que é da manchete, depois o conteúdo do texto se vira, o pessoal quer dar... vamos lá, para quem essa nova geração que está aí, que quer fazer 50 demora anos. para fazer uma pergunta. Olha a volta que ele está dando para fazer uma pergunta. Tu que é ansioso, rapaz. Eles gostam de ficar na tela os políticos. Hoje ele não tomou remédio, mas nós olha vamos só, olha a volta que ele foi a Pajé e voltou. É assim, cara, eu pago esse preço aqui, mas o que eu vou fazer? Eu sou resignado. Né? Não, mas o que se pode dizer para o jovem, para o jovem jornalista? Para com o preconceito, aquela carga que tu traz da universidade, aquela lavagem cerebral
e faz os teus pós-conceitos. Só forma um conceito depois de tu conhecer aquilo que te ensinaram a odiar, por exemplo. Que interessante isso. Porque eles saem da universidade com ódio. O jornalista não pode ter ódio, pô. Aí ele vai escrever mal. E aconselhar eles a estudar um pouco, a leitura e estudar um pouco o sistema métrico decimal. O jornalista hoje não sabe o que é metro quadrado, hectare, quilômetro quadrado, eles misturam tudo. Bilhão com milhão, então, vou dizer uma coisa. Nossa Senhora. É isso, voltar à tabuada e o sistema métrico decimal. Tem que ler, né? E ler, né? E ler muito, né? Saber o que é a Constituição. Para entender as coisas, as bobagens que tu lê hoje. Por exemplo, agora pegaram um bordão aí, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com 35 munições. Munição é um coletivo com 38 cápsulas, balas, cartuchos. Tu não pode usar o coletivo no individual. Não, a jornalista esses dias, eu estava escutando, quase que parei o meu carro, dizendo que o Tocantins ficava no Nordeste. Geografia. Uma grande rede que tu passou lá. Aí é geografia, né? Aí é geografia. Não, mas essa aqui tá boa demais. Desveste os teus preconceitos que tu traz, tu vem preconceituoso. Aprende o outro lado, vê o outro lado de tudo que tu aprendeu a odiar. Senão tu não é jornalista, pô. Tu já vem com ódio no texto. Tu vem com ódio. Não pode, jornalista. Jornalista não pode odiar, ele não pode brigar com a informação. Mas é isso aí o que separa os bons, os grandes dos medíocres, que é tão fácil. Faz o teu conceito depois que tu conhecer a pessoa que tu tem preconceito dela. É fácil para quem tem essa evolução aí. Poxa. Milton, bravo, Milton. 1 hora e nós podíamos passar a manhã inteira conversando aqui, mas não dá, tem que liberar ele isso também, que eu não contei para ele das minhas aventuras em Bagé. Pois ele não deixa. A entrevista foi com ele o tempo todo. Impressionante, ele fala mais do que o entrevistado e do que eu. Ele ia com o Médici, chegava lá, né? Bonitão, né? Gurizão, chegando lá em Bagé com o presidente da República. Num DC3 da FAB. Num DC3 da FAB. Aí tu imagina a moral desse cara chegando lá em Bagé. O Médici, quando foi indicado presidente da República, ele comandava o 3º Exército aqui, que hoje é Comando Militar. Ele fez despedidas nos grandes comandos, nas grandes unidades. Eu fui em todas. Certamente deixou corações partidos em Bagé, Milton. Não tenha dúvida. Nós vamos receber o Rogério Mendelski, nós estamos no mês de setembro, final de outubro, aí vamos combinar, de acordo com a agenda dele novamente, tem muita história. O Live News de hoje fica por aqui. Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço essa companhia agradável de vocês. Obrigado mesmo. Lara, mais uma vez também. Obrigado, meu. Mais um baita programa com uma figura fantástica. Grandes histórias desse nosso Rio Grande, do nosso país. Obrigado, Rogério. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, se quiser rever esse programa no canal do YouTube, Live News RS, e eu faço um convite para você. 5h30 da manhã, alguém vai dizer assim, mas tu tá de lero, né? Não, pergunta para ele que muitas vezes eu mando mensagens para o programa dele. Manda mesmo. 5h30 da manhã, eu estou ali ligado no Rogério Mendelski, quero ficar bem informado. E aí, às 9 eu volto a dormir de novo, mais um pouquinho. Porque eu saio meia-noite daqui e quero também fazer esse convite para você. 5h30 da manhã, de segunda a sexta, 1ª hora, Rogério Mendelski. E à noite, se você não quiser olhar a televisão, das 9 à meia-noite, 15 anos no ar. Agradeço, inclusive, a mensagem. E eu mando mensagem para ele, para mostrar que eu sou ouvinte dele também. Que legal, eu ouvi. Rogério, esse programa de hoje, eu quero oferecer esse programa em homenagem a um casal que eu tenho certeza que você tem saudades e eu também. Jorge Henning e Liliana Henning. Esse programa é para esse casal, esse programa de hoje. 3 hearts in the fountain. Each heart... Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe,
Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.